A imprensa é feita para criticar o governo, seu cão de guarda que vigia seus erros e expõe suas injustiças. Você acha que essa afirmação realmente engloba o que o jornalismo deveria ser? Esse conceito de jornalismo cão de guarda ficou conhecido no contexto da Guerra do Vietnã, quando a imprensa dos Estados Unidos se tornava mais crítica ao governo americano. Sabemos que os jornais e jornalistas devem ser livres para criticar o governo, faz parte desse jogo. Principalmente quando for algo com fontes seguras e relevância pública. Mas ainda assim, quem trabalha na redação de um jornal sabe que as relações e críticas são mediadas e sempre calibradas, já que os governantes de plantão vão sempre ser as fontes de informação oficial e até de possível financiamento para a publicidade desse veículo, seja pelo próprio jornalista, pela direção de jornalismo ou pelos donos do veículo. Um governo e suas assessorias podem usar de medidas para contra-atacar a imprensa. Exemplos são claros, cortando a verba para publicidade, atacando a imprensa abertamente, excluindo o repórter de coletivas e salas de imprensa. Quer ver um exemplo? Olha essa cena da série West Wing, nos bastidores do poder. Sherry, can you tell us how many votes it takes to override a veto? I'm sorry? How many votes does it take to override, Sherry? A majority. Actually, it takes 2/3. Yes, a two-thirds majority. Yeah, 290. And how many votes does it take to sustain? That should be easy. You just subtract 290 from the total number of members in the House and add 1. How many people sit in the House of Representatives, Sherry? My competitors are going to show that tape every local station in What, are you town. crazy? That thing's going out to 154 affiliates. Look. Security's going to take your press credentials. You'll call my office every day, and I'll decide if you get into the room. I'm taking your spot on Pebble Beach. You can do your stand-ups from Lafayette Park. One more word out of your mouth, and every local station in town but yours gets an exclusive with the president. Hunting season on me is over. Nessa cena, após uma repórter fazer críticas e comentários inapropriados a relações públicas do governo americano, ameaça tirar o acesso dela do Comitê de Imprensa da Casa Branca e oferecer uma exclusiva para todas as outras televisões. Ia pegar mal para ela, né? Mas e se não estivermos falando do veículo de mídia tradicional? E se nesse caso quisermos falar de um jornalismo cujo financiamento vem do próprio Estado, pago diretamente com os nossos impostos? Nesses casos, o jornalismo poderia escapar de amarras comerciais, publicitárias e servir diretamente ao interesse do povo, certo? E com o financiamento garantido, esses veículos não ficariam presos às pautas dos gestores e ao governo. Mas é isso que acontece na prática? Nesse vídeo vamos tentar responder algumas dessas questões a partir de alguns trabalhos e também com uma conversa com a professora e doutora Helena Martins da UFC. You stupid. Quando falamos de comunicação pública, primeiro é necessário entender que existem diversas realidades por aí afora. Isso porque os países têm sistemas de financiamento da comunicação pública bastante distintos. Isso vai ser acompanhado por leis e regulamentações da comunicação social, também bem particulares. Para entender isso melhor, vale aqui mencionar um livro fundamental no assunto. Ele se chama Sistemas Públicos de Comunicação no Mundo e Experiências de 12 Países e um Caso Brasileiro. Ele foi publicado já tem um tempinho, em 2009, pelo coletivo Intervozes, mas é um ótimo ponto de partida para entender o básico sobre o assunto. A partir dele, podemos entender, por exemplo, que os sistemas de comunicação pública se encontram entre 6 modelos, mas aqui vamos nos ater apenas a 2, os modelos educativo e como alternativa à mídia comercial. No texto, a definição de comunicação pública educativa é a seguinte: os representantes da corrente aqui denominada educativa viam na mídia pública um instrumento de ampliação da formação da população. Não por acaso, essa visão aparece fortemente na América Latina, durante o período mais intenso de industrialização da segunda metade do século XX. Já a segunda concepção, a alternativa à mídia comercial, aparece em um cenário de hegemonia dos meios de comunicação comerciais. Ela surge nos Estados Unidos, com a PBS, e logo aparece também no Brasil, com a EBC. No texto, os autores definem da seguinte forma: o público seria outro termo para designar tudo o que não é comercial. No Brasil, tal entendimento está na base do que se convencionou chamar de campo público. A televisão pública, como alternativa, deveria mirar na multiplicidade de públicos e dialogar com as várias demandas informativas e culturais de cada um deles.
Ainda que uma mídia pública livre seja o ideal, capaz de atender a esses vários públicos sem intervenções editoriais do governo de plantão, o Brasil encontra dificuldades para atingir esse ideal. Alguns países da Europa Ocidental tiveram mais facilidade ao implementar o modelo. Isso se fez assegurando um financiamento e um conselho editorial em que o governo participa, mas tem um papel minoritário. Para explicar melhor essa diferença, conversamos com a doutora em comunicação Helena Martins, que é jornalista e professora do curso de publicidade na Universidade Federal do Ceará. Além disso, ela já trabalhou na EBC e também faz parte da turma de pesquisadoras e pesquisadores do Intervozes. A primeira questão, de fato, é o histórico. É impossível comparar aspectos de dois sistemas de comunicação que eles têm origens completamente diferentes, né? No caso da BBC, do Reino Unido, a gente está falando de um sistema de comunicação que ele começa público e que ele passa a maior parte da sua história como um sistema público, né? Estou falando aqui de quase todo o século XX. Então, isso fez com que a comunicação pública ela fosse desenvolvida e tivesse mecanismos de sustentabilidade, lógicas de programação, que são muito diferentes de um modelo, como é o caso brasileiro, onde a comunicação pública ela é historicamente marginal. Embora a gente tenha, né, experiências de comunicação pública ou governamental, né, dois conceitos, inclusive, acho que até hoje pouco compreendidos e exercitados em suas diferenças no Brasil, desde o começo do século XX, né, a gente tem a Rádio Nacional, etc., aqui no nosso país, mas historicamente a gente tem um sistema essencialmente concentrado em torno de mídias privadas, e mídias privadas que moldaram uma forma de ver, de sustentar e de fazer comunicação. Né? A BBC o tempo todo também é disputada, é tensionada pelos partidos, pelas visões de mundo na sociedade, mas claramente é diferente de uma forma de ver que se desenvolveu no Brasil, que é essencialmente comercial e que vê a comunicação como algo vinculado a um objetivo de lucro, né? Não à toa a presença da publicidade, a lógica de fazer conteúdos para ganhar uma audiência muito grande, né? E fazer dessa audiência um mecanismo de atração de publicidade é o que organiza a programação brasileira, né? Os meios de comunicação no Brasil em geral. Então, acho que são formas de ver muito diferentes, né? Que vão implicar em formas de financiamento também distintos. No nosso caso, né, há uma ausência, em primeiro lugar, historicamente, de financiamento dos meios de comunicação pública. O que se desenhou foi uma relação muito vinculada, né, com o próprio Estado, diretamente, né? E isso não quer dizer que em outros modelos de comunicação pública o Estado não participe, em geral ele também participa, né? Mas aqui a gente tem essencialmente o financiamento que vem do governo, né? E aí do governo de plantão, assim, até menos do que do Estado, porque embora tenha, né, fundos de comunicação pública, né, às vezes esse fundo é contingenciado, às vezes ele é liberado, enfim. Então o modelo da EBC ele está muito baseado nessa lógica. Como deu para entender, a mídia pública no Brasil está muito mais propensa a ser influenciada pelo governo de plantão. Entre outros fatores, pela insegurança de financiamento. Aqui, o presidente da República tem o poder de trocar livremente a presidência da empresa Brasil de Comunicação, mas não de alguns outros órgãos realmente independentes, como é o caso do Banco Central do Brasil. Esse modelo de submissão está presente não só em nível federal, mas reproduzido em todos os estados da federação. Com isso, problemas de financiamento são frequentes e, mesmo quando assegurados por lei, o cumprimento é incerto. A professora Helena falou um pouco sobre a TVC ou TV Ceará. Vamos ver o exemplo? Aqui no Ceará, a Constituição cearense coloca que 10% da publicidade, né, dos gastos com publicidade do governo estadual devem ser direcionados para a comunicação pública, para a TV Ceará, no caso. Isso nunca aconteceu. E, recentemente, nós levamos esse tema para a Assembleia Legislativa, houve audiência pública, né, fizemos todo um debate, uma construção né, nesse movimento de tentar colocar isso, e houve um acordo praticamente com o governo do estado para poder ir parcelando, tipo assim, crescendo esse percentual. Veja, isso é ilegal, né? Não tinha que ter crescimento de percentual, tinha que ter o cumprimento do que está na Constituição, né, há mais de 30 anos. Então, há mecanismos para fazer esse financiamento, né? E a TV Ceará é só mais um exemplo em um rol de emissoras públicas, criadas em níveis estaduais ou municipais, que na prática acabam submissas à vontade do gestor de plantão, como colocam os autores do Intervozes. A quase totalidade dos estados criou a sua emissora, que passou a combinar conteúdos educativos, alguma programação cultural e jornalismo subordinado aos gabinetes de governadores.
a BBC é uma das principais emissoras de serviço público do mundo. É a Corporação Pública de Rádio e Televisão do Reino Unido, regida por um estatuto com peso constitucional que garante seu financiamento e governança, que é revisado a cada 10 anos. A emissora se define como independente e ressalta que é financiada principalmente por uma taxa de licença paga pelo público britânico. A corporação recentemente recusou o selo de mídia financiada pelo governo, atribuído pelo Twitter, agora conhecido como X. A BBC alegou que sempre foi independente e se opôs ao selo da plataforma. Mas claro que, apesar de se dizer completamente independente, a BBC também recebe críticas sobre sua parcialidade e o seu relacionamento com o Estado. Um artigo de 2015 do jornal britânico The Independent trouxe uma declaração do ex-presidente da corporação, que afirmava, entre aspas, a BBC está preocupantemente se tornando um braço do governo, fecha aspas. A declaração era voltada para algumas mudanças que poderiam haver no modelo de financiamento da emissora, aproximando cada vez mais a BBC do governo. Certo! Então, o que podemos concluir disso? Diferente de outras empresas que têm sua existência e financiamento assegurados de forma constitucional, a EBC está sob a ameaça constante de sofrer mudanças drásticas. Alguns exemplos são a exoneração do presidente da EBC, Ricardo Pereira de Mello, durante a gestão de Michel Temer na presidência da República, indo contra a lei da EBC que só previa demissão por meio do Conselho Curador. Isso criou precedente para que qualquer presidente pudesse mudar a gestão da EBC, precedente esse usado pelo atual presidente Lula em 2023 para demitir o então gestor da EBC, Hélio Dolly. Outro exemplo foi o gesto durante o governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que publicou um decreto incluindo a EBC no programa de privatizações do antigo governo. Também no governo Lula, no primeiro dia do governo, 1º de janeiro de 2023, a EBC levou outro duro golpe, quando um decreto colocou a empresa sob o controle direto da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM. Bom, já vimos que o jornalismo público no Brasil tem dificuldades de se desvincular do governo. Isso tem algumas razões, desde a que já discutimos, com cargos de confiança nas empresas públicas, até questões mais delicadas, como a ameaça constante de cortes no financiamento. Você acha que é possível criar um modelo diferente de jornalismo público no Brasil, que assegure não só o financiamento, mas também a autonomia e a posição de seus gestores em frente às discordâncias com o governo federal? Conta pra gente aqui nos comentários desse vídeo. Você acabou de assistir ao vídeo Jornalismo Público. Faz sentido financiar empresas jornalísticas com os nossos impostos? Uma produção de Guilherme Siqueira, Victor Bernardino e Giovana Feitosa para a disciplina de Teorias do Jornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará, sob a orientação do professor Diógenes Icarião. Esse material faz parte do projeto de extensão da UFC, Divulgação Científica através de plataformas online, produzido com o objetivo de fazer divulgação científica com qualidade e criticidade. Fazemos um agradecimento especial à professora e doutora em comunicação Helena Martins, que nos ajudou a entender melhor esse conteúdo. Agradecemos também a você pela audiência até aqui. E se você ficou curioso para ver mais da entrevista com a professora Helena, nós publicamos a entrevista na íntegra aqui no canal do Grupo Com. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e passe a mensagem adiante. Até a próxima. Até uma próxima.